Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Ressignificando Traumas. Aqui vocês irão encontrar assuntos relacionados a traumas e a dores emocionais. Meu nome é Camila Vanucci, eu sou psicóloga, pós-graduada em psicossomática, que é a minha formação de base, e terapeuta Berspotting. Hoje eu vou falar exatamente da minha formação de base, né? Qual que é a formação aí de base? Só para vocês entenderem um pouco desse contexto do que o psicólogo faz, né? O que um psicólogo ele faz, né? Com luz, sem luz? Nós estudamos aí 5 anos, né? Temos aí algumas bases, né, que é a psicanálise. Durante a minha formação, a minha faculdade em si, eu acho que é base de todas, é o Freud, né? Então a nossa base é a psicanálise, né? Quem quiser, aqui no Google, no YouTube, tem vários psicólogos, vários especialistas aqui no Freud e na psicanálise. Eu já era um pouco diferente, né? Eu gostava muito das aulas sobre Jung, e que é a psicologia analítica. Então, nas minhas supervisões, eu já fiz Gestalt terapia, eu já fui para a psicologia do adolescente e eu fiz também a psicologia social. E a psicologia do adolescente eu fiz em base Jung, eu não fiz na psicanálise. Eu fiz com uma professora, que é a Maria Tereza, na base junguiana. Então, quando eu estava lá na psicologia social, eu sempre quis entender o que acontecia, não só na mente, mas também nesse integral. Como eu trabalhei muito com famílias, eu queria entender mais esse contexto de tudo, entender esse todo, entender essa integralidade, né? E na minha história com a psicossomática, está muito relacionada aos meus rins, né? Eu tive aí um problema de rim na minha gestação, e aí que o negócio ficou mais intenso, porque eu já vinha aí da psicologia social, da psicologia analítica, e eu já queria entender o que acontecia com os órgãos. Por que a gente adoecia, além da parte biológica, claro. Eu queria fazer essa soma, esse link da cabeça e do corpo. Eu sempre gostei muito de esporte e eu queria entender essa funcionalidade. Então eu fui para a psicossomática e me formei numa faculdade junguiana, que é a FACES, que fica na Vila Mariana, em São Paulo, uma ótima faculdade. E o que é a psicossomática? Que é a minha linha teórica de base, né? É claro que nós estudamos 5 anos, e se a gente quiser, claro, a gente estudando, a gente se forma ou se pós-gradua em alguma especialização. E a minha especialização é a psicossomática. E no que se trata a psicossomática, né? Psico, mente, né? Soma, que é o corpo. Durante muitos anos, a psicologia ficou um pouco separada, né, da cabeça, corpo. Eu estou estudando aqui comportamento, eu estou estudando aqui um neurodesenvolvimento, na aprendizagem, na psicologia do desenvolvimento, que é a psicologia infantil, essa motricidade, o correr, o escrever, aonde que está ligado tudo isso. Então,
a psicologia começou na verdade, o Freud já estudava neurônio, né? Freud já aplicava até a hipnose, para quem não sabe. Freud foi um neurologista, né? Um psiquiatra, e ele já estudava esse tipo de situação cerebral. E a psicossomática veio dessa soma, desse link, dizendo: existe sim. Existe uma ligação entre mente e corpo. Eles não se separam. Tá tudo junto, tá tudo ligado, tá tudo interligado, né? E nessa interligação existe aí os movimentos que ligam a psicossomática, que se resumem basicamente em 4 pilares, tá? Que é a genética, tá? A hereditariedade, a predisposição, o pai e a mãe, tá? E o social. Então é mais um pilar aqui, esqueci. São 5 pilares que formam a psicossomática, que formam a nossa psicossoma, que é a mente mais o corpo. Geneticamente, por que a psicossomática já fala isso? Por conta da nossa genética, dos nossos ancestrais. Como é que é a genética do meu pai e da minha mãe? O que eles têm? Tem alguma doença? Será que isso passa para mim? Meu pai é diabético, minha mãe é diabética, meu pai tem hipertensão, então automaticamente eu também terei. Aí vem a predisposição. Então, dentro da psicossomática, quando eu faço lá a minha anamnese, a minha entrevista com os meus pacientes, eu pergunto tudo isso. Pergunto até se eles tomam água. Por quê? Essa predisposição genética que talvez aí você possa ter. Hipertensão eu posso ter, se meu pai e minha mãe têm, talvez eu possa ter. A hereditariedade. Existem aí pessoas que nascem mesmo com doenças hereditárias, doenças mesmo estudadas dentro dessa genética e as possibilidades da genética de pai e mãe. Tem gente que já nasce com algumas certas doenças, já é congênito, são as famosas doenças congênitas, tá? E existe aí o lado social, tá? Que no social entra aí o estresse, entra o nosso dia a dia, não tenho ninguém na família que tenha, é muito estresse, desenvolvi aí, não sei, algo relacionado, por exemplo, à ansiedade. Essa ansiedade foi aumentando e desencadeou algum problema, por exemplo, de estômago e por aí vai. Então, a psicossomática é um estudo profundíssimo, tá? É profundíssimo demais, tá? De repente, mas minha mãe tem, eu vou ter diabetes ou hipertensão? Talvez não. Talvez se você olhar para o histórico da sua mãe e ver o que aconteceu para ela ter a diabetes, tá? Por exemplo, como é que foi a vida dos seus pais? Como é que foi a vida de trabalho dos seus pais? O que eles tiveram que enfrentar, né? Porque o nosso organismo, ele luta para sobreviver todos os dias, tá? E aí, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico,
junto com o nosso sistema cerebral, tá? Ele precisa jogar essa atenção para algum órgão, tá? Então, assim, o que será que seus pais enfrentaram, ou sua mãe, ou seu pai, para ter essa doença, tá? Talvez você não terá, talvez você fazendo ao contrário, né, do que eles fizeram, por exemplo, as emoções, né? Por que talvez aquele pai ou aquela mãe que tenha a hipertensão, a diabetes, como que eles lidavam com as emoções? Cardíacos geralmente tem os congênitos, mas pessoas muito duras com a vida, pessoas que não sabem trabalhar a emoção, que se vestem sempre uma armadura, né, na forma de eu não posso dar nem receber amor, esse contexto cardíaco que é o coração, que é o pulsar da vida, tá? Então, de repente, estudar os seus pais, estudar a forma como eles viveram, estudar como que eles viveram na época deles, da onde vieram os seus ancestrais, por exemplo. Então, isso tudo faz parte da psicossomática, tá? Quando algum paciente vem, todos, aliás, a gente faz uma linha do tempo da história das pessoas, tá? De 5 em 5 anos. O que você viveu nos seus 5 anos? Nos seus 10? Nos seus 15? Nos seus 20? Até a idade atual desse paciente, dessa pessoa. Então, por vezes, nessa linha do tempo, nesse resgate de linha do tempo, a pessoa já, opa, o que aconteceu aqui? Olha, lembrei de um fato, essa época, entende? Então, a psicossomática, ela traz essa riqueza de detalhe, essa riqueza de integralidade. De repente, dentro daquele sistema, dentro aí dos sistemas, porque nós somos únicos e nós temos os nossos jeitos de viver. Cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu jeito de se posicionar, cada um tem o seu jeito de lidar com a vida, tá? Então, como é que eu estou lidando com a vida, tá? Então, talvez aí, por vezes, nós temos características muito parecidas com os nossos pais. Ah, mas a minha mãe é muito controladora. Será que você também não é? Ah, mas o meu pai é muito agressivo, ele é muito antissocial. Será que você também não é? Então, desse contexto psicossomático, dessa análise integral da pessoa, é o integral. Fora esses 5 pilares, tem também como você vive, o que você come, você bebe água, tá? Como é que anda o seu sono, tá? Como é que você tem lidado com o teu corpo, né? Como é que você tem olhado para você esse tempo todo? Esse é o integral, essa é a psicossomática. Então, nessa análise global do ser, a gente, dentro da abordagem, vai trabalhando questões ali com o paciente, tá? Como a abordagem da faculdade sempre foi uma abordagem mais analítica e psicanalítica, é até meio estranho, tá? Mas eu gosto, dentro da psicossomática, de trabalhar essas duas abordagens dentro do que o paciente está trazendo, tá? E eu vou falar isso da formação em Brainspotting, que é o que eu estou fazendo no momento, tá? Nesse momento, eu atendo os meus pacientes
dentro da integralidade deles, tá? Dentro da fenomenologia, que era uma das aulas que eu também já adorava, tá? Que eu já vou falar um pouquinho em outro vídeo, tá? Que é a base do Obersporing, mas isso é um outro vídeo, tá? Que casa muito com a psicossomática, casa muito, elas se completam, porque sem esse olhar para o integral, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que olhar para o todo, para o holus, né? Pro paciente em si, o que ele tá trazendo, né? E o que ele tá vivendo também no presente, tá? Então é isso, tá? A psicossomática é uma abordagem muito rica. Eu amo trabalhar com essa abordagem. Tem um livro de cabeceira que chama A Doença como Caminho e A Doença como Símbolo, que são bases, tá? Para você que quer ler, para você que gosta de psicologia, para você que gosta de lidar com a integralidade, saber um pouco. Esses dois livros, eles são base para tudo. É uma linguagem mais assim voltada para a nossa área, mas nada que seja muito difícil. É bem reflexivo e bem profundo, tá? Porque ele lida com os nossos órgãos mesmo, tá? O que eu tô sentindo? Que órgão que tá falando aqui? Porque é o nosso corpo que fala, mas dentro da psicossomática são os órgãos também que falam, tá? Qual o problema que eu tô? O que tá doendo? O que esse órgão ele quer dizer para mim? O que esse problema no olho me causa? O que esse bruxismo ele tá fazendo eu ranger tantos dentes, tá? Bruxismo tem a ver com agressividade, tá, gente? É muito profundo trabalhar com isso. E aí entra a técnica do Obersporing, mas aí é um outro vídeo. Mas só para vocês entenderem esse contexto da psicossomática, tá? E é isso, tá? Agora, assim, se vocês quiserem, né, eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem, se você tocar no sininho, tá bom? Eu vou ficar muito feliz, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Beijão e até mais!